Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Eduardo José Ramos, eu sou analista de valores mobiliários devidamente credenciado junto à APIMEC. E dando continuidade ao tema Belinvest, que já compartilhei com vocês lá no meu blog ejramos.com.br. Hoje é com o máximo prazer que compartilho com vocês o jeito Peter Lynch de investir, baseado no seu livro Peter Lynch e John Rothschild, segunda edição de julho de 2019. Mas quem é Peter Lynch? Peter Lynch foi um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele é americano e nasceu em 19 de janeiro de 1944, na cidade de Newtown, em Massachusetts, Estados Unidos. Quando ele era pequeno, conseguiu multiplicar o valor investido em uma ação, a Flying Tiger Airlines, em mais de 10 vezes, onde ele havia investido as suas economias. Por outro lado, apesar de ter tanta experiência com investimentos financeiros, sua formação é em História, Filosofia e Psicologia, sendo mestre em Administração pela Universidade da Pensilvânia. O feito pelo qual Peter Lynch é mundialmente conhecido foi o fato de ele ter gerido o Fidelity Magellan Fund e conseguido uma média de 29,2% de rendimento anual deste fundo no período entre 1977 e 1990. Quem investiu $1 em 1977 neste fundo teria acumulado mais de $28 em 1990. O fundo cresceu mais de 14 bilhões na sua gestão. Em 1990, Peter Lynch aposentou-se como gestor do Fidelity Magellan Fund e passou a exercer somente as atividades de conselheiro deste fundo. Hoje, Peter Lynch é considerado pelos especialistas do mercado financeiro como o pai do Belinvest moderno, pois ele foi um dos primeiros a utilizar análise quantitativa e qualitativa na hora de escolher uma empresa para se investir, ao passo que anteriormente tanto Warren Buffett quanto Benjamin Graham utilizava somente análise quantitativa nos seus investimentos. Apesar de Peter Lynch ter sido reconhecido mundialmente como um gestor profissional de sucesso no período entre 1977 e 1990, ele considera que o investidor comum pode bater os gestores profissionais, pois nos seus 20 anos neste tipo de negócio de investimento, ele se convenceu de que qualquer pessoa normal, utilizando os convencionais 3% do cérebro, pode escolher suas ações tão bem quanto, se não melhor, que um especialista de Wall Street. E por que um investidor individual pode bater os profissionais? Segundo Peter Lynch, a primeira desvantagem dos gestores profissionais é o tamanho do capital dos fundos de investimentos. No caso de um fundo de investimento com um capital de $10 bilhões, por exemplo, não é possível conseguir investir em empresas pequenas. Isso com certeza diminui muito as oportunidades nos investimentos financeiros. A segunda desvantagem é a dependência de clientes, pois os gestores profissionais têm que dar muitas explicações, aproximadamente 25% do seu tempo, sobre onde vai investir o seu dinheiro, e isso consome o precioso tempo para investigar novas oportunidades. Segundo Peter Lynch, o investidor individual não tem nenhum desses problemas na hora que vai escolher os seus investimentos. Outro ponto que favorece os investidores individuais é que os gestores não podem arriscar demais e escolher ações de empresas que ainda não se provaram. Aliás, há diversas normas e regras que precisam seguir, sem falar que seus chefes e clientes estão sempre exigindo bons resultados anuais, às vezes trimestrais. Porém, para Peter Lynch, os fundos de investimento são bons para quem não tem tempo para se dedicar a escolher em quais ações investir, e também para quem busca diversificação, mas tem pouco dinheiro. Já para aqueles investidores que pretendem escolher as ações por conta própria, consegue ter ideias de investimentos a partir de observações de empresas que fazem parte do seu cotidiano. Por exemplo, um médico tem bem mais conhecimento sobre uma empresa do ramo
na medicina do que um outro profissional de outra área qualquer. Mas é claro que somente isso não é o suficiente, pois depois de ter a impressão de estar diante de uma companhia promissora, é preciso pesquisar mais sobre o negócio, sua saúde financeira e perspectivas de lucro. Por isso, nunca devemos investir em qualquer empresa antes de haver feito a nossa lição de casa acerca das perspectivas de ganho, das condições financeiras, da posição entre competidores, dos planos de expansão e assim por diante. Para Peter Lynch, o investidor individual precisa passar pelo teste do espelho, respondendo as 3 perguntas a seguir. A primeira pergunta é: eu tenho uma casa? Antes de investir em ações, você deveria considerar a possibilidade de comprar uma casa, uma vez que uma casa, afinal de contas, é um bom investimento, que praticamente todas as pessoas buscam realizar. Entretanto, hoje em dia, muitas pessoas preferem morar de aluguel ao invés de comprar um imóvel. A segunda pergunta: eu preciso do dinheiro? Segundo Peter Lynch, apenas invista naquilo que você poderia suportar perder, sem que essa perda tenha qualquer efeito sobre sua vida diária em um futuro próximo. A terceira pergunta é: eu tenho as qualidades pessoais necessárias para ser bem-sucedido no mundo dos investimentos? Para Peter Lynch, essa é a questão mais importante de todas. Para ele, aparentemente, a lista de qualidade deve incluir paciência, autoconfiança, bom senso, tolerância à dor, mente aberta, desprendimento, persistência, humildade, flexibilidade, disposição para realizar pesquisas independentes, igual disposição para admitir erros e habilidade para ignorar o pânico geral. Também é importante termos a capacidade de tomar decisões sem a informação completa ou perfeita. Segundo Peter Lynch, investir em ações é mais lucrativo que investir em títulos de dívida, pois quando falamos de investimento como letras do tesouro ou títulos privados, debêntures, o que fazemos é emprestar dinheiro para recebê-lo mais adiante com juros. Comprando ações, podemos virar um parceiro de negócios com perspectiva de crescimento e aumentar nosso patrimônio à medida que a empresa aumenta de valor. É claro que investir em ações é mais arriscado e companhias que são referência hoje podem não ser daqui a uns anos. Se você investir em uma ação sobrevalorizada, provavelmente perderá dinheiro. Além disso, não basta investir em boas empresas e se recusar a monitorar os seus fundamentos. Para Peter Lynch, quem investe na bolsa tem que ter dedicação para escolher empresas confiáveis e com bons fundamentos. Quem só segue as dicas quentes e faz operações por impulso, de fato não é muito diferente de adeptos de jogos de azar. Segundo Peter Lynch, as pessoas destinam um tempo maior para decidir qual micro-ondas comprar do que para escolher um bom investimento. Por outro lado, não é preciso prever o comportamento do mercado para ganhar dinheiro com ações. Em suma, Peter Lynch é sensato ao nos dizer que não temos como prevermos as grandes quedas. Segundo ele, as coisas nunca estão claras até ser tarde demais. O que podemos fazer é escolher ações de boas empresas, ainda mais quando estiverem com um preço abaixo do que realmente valem, ou seja, com uma boa margem de segurança. Segundo Peter Lynch, temos 6 categorias de ações, sendo ações de crescimento lento, ações confiáveis, ações de crescimento rápido, ações cíclicas, ações em recuperação e ação com ativos ocultos. A primeira categoria, ações de crescimento lento. Normalmente espera-se que as empresas grandes e já muito estabelecidas cresçam apenas um pouco acima da taxa de crescimento da economia do país, o PIB. Contudo, elas não começaram desta forma. Elas inicialmente tinham um crescimento rápido e um dia exauriram-se, seja em razão de ter ido o mais longe possível, seja por haver se cansado de obter os melhores resultados em todas as oportunidades que tinham. Quando um setor como todo reduz seu ritmo, como sempre parece ocorrer, grande parte das empresas pertencentes àquele setor também perde o seu vigor.
Ademais, um sinal de crescimento lento é o de que essa ação realiza pagamento de dividendos regular e generosamente. Isso acontece porque as empresas costumam pagar dividendos generosos quando não conseguem imaginar novas formas de usar o dinheiro para expandir o seu negócio. A segunda categoria são ações confiáveis. Ações de empresas confiáveis são aquelas de gigantes multibilionárias que não são necessariamente alpinistas ágeis, mas elas têm um crescimento mais veloz que as empresas de crescimento lento. É importante que saibamos que essas empresas podem duplicar ou triplicar o seu valor, mas isso não acontecerá em curto espaço de tempo. Por outro lado, se isso acontecer em um prazo muito longo, talvez não valha a pena investir nesse tipo de companhia. Geralmente, essas ações têm um crescimento entre 10% e 12% ao ano, e elas são importantes para equilibrar a carteira do investidor individual. Mas assim que elas valorizam entre 30% a 50%, devemos trocar por outras que têm possibilidade de valorização. A terceira categoria são ações de crescimento rápido. Para Peter Lynch, essas são as suas ações favoritas. Novos empreendimentos, pequenos e agressivos, que crescem de 20% a 30% ao ano. Além disso, com um pequeno portfólio, uma ou duas dessas ações pode fazer a carreira de um indivíduo. Todavia, é importante lembrar que uma empresa de crescimento rápido não necessariamente tem de pertencer a um setor em rápida expansão. Há muitos riscos com as ações de rápido crescimento, especialmente entre as empresas mais jovens, que tendem a ser excessivamente entusiasmadas e mal financiadas. Dessa forma, enquanto as empresas de crescimento correm o risco de extinção, as maiores enfrentam a possibilidade de uma desvalorização acelerada quando começa a falhar. Uma vez que uma empresa de rápido crescimento se torna uma empresa grande, ela passa a ver-se diante do dilema: não há suficiente espaço para crescer. A quarta categoria são ações cíclicas. Uma empresa cíclica é aquela cujas vendas e lucros aumentam e diminuem de maneira regular ou completamente imprevisível. Em um setor em crescimento, os negócios continuam em expansão, mas em um setor cíclico, ele se expande e se encontra repetidas vezes. Ao sair de um período de recessão em direção a uma economia vigorosa, as empresas cíclicas florescem e os preços de suas ações tendem a subir muito mais rápido que as empresas confiáveis. Por outro lado, podemos perder muito dinheiro se comprarmos as ações no momento errado do ciclo. Nesse sentido, o momento essencial desse tipo de ação, e nós devemos ser capazes de detectar os primeiros sinais de que o negócio está perdendo ou ganhando ritmo. A quinta categoria são ações em recuperação. Os candidatos dessa categoria foram castigados e estão em dificuldade. Essas ações não são de crescimento lento, elas não crescem. Também não são ações cíclicas que se recuperam, são potenciais fatalidades. Por estarem em dificuldades, os preços das ações dessas empresas estão em patamares baixíssimos. Contudo, caso elas se recuperem, o patrimônio do investidor pode se multiplicar por muitas vezes. A melhor coisa em investir em ações em recuperação bem-sucedidas é que de todas as categorias, suas altas e baixas estão menos relacionadas ao mercado em geral. A sexta categoria são ações com ativos ocultos. A expressão ação com ativos ocultos refere-se a qualquer empresa proprietária de algum ativo valioso sobre o qual você tenha conhecimento, mas ignorado pelo mercado. Com tantos analistas e observadores corporativos investigando o mercado, parece impossível acreditar que possa haver muitos ativos que o mercado não tenha notado. Mas acredite, eles existem. Nesse sentido, a ação com ativos ocultos é aquela em que o diferencial local pode ser utilizado com a melhor vantagem possível. Além disso, Peter Lynch nos diz que devemos evitar algumas ações. No jeito Peter Lynch de investir, ele busca evitar aquelas ações destacadas do setor mais destacado, aquela que obtém a publicidade mais favorável, sobre a qual todo investidor ouve falar constantemente e que, sucumbindo à pressão popular, acaba comprando. Nesse sentido, as ações destacadas podem subir de preço rapidamente, em geral para níveis distantes de quaisquer padrões de valor. Mas uma vez que não há nada além da esperança para sustentá-las, elas caem de modo igualmente rápido. Então, se a gente não for esperto
ao vender as ações destacadas, veremos logo nossos lucros transformados em perdas, porque quando o preço cai, é provável que isso não ocorra lentamente. O alto crescimento e o setor destacado atrai uma multidão muito esperta que deseja participar do negócio. Empreendedores e capitalistas de risco permanecem noites acordados imaginando como juntar-se ao negócio de forma mais rápida possível. Contudo, todo empreendimento bem-sucedido que não tem um sistema para defender suas patentes e seu nicho pode ser vítima de imitação de outras empresas. Desse modo, a margem de lucro da companhia tende a cair pela presença de concorrentes. Segundo Peter Lynch, devemos também ter muito cuidado com a próxima alguma coisa. O jeito Peter Lynch de investir, outra ação a se evitar é aquela empresa taxada como a próxima coisa. No caso brasileiro, tivemos a Magalu. Quantas vezes ouvimos falar que algum jogador é o próximo Cristiano Ronaldo ou o próximo Messi e depois de um tempo o seu rendimento cai. Em ações há um caminho similar. De fato, quando as pessoas exaltam a ação como a próxima alguma coisa, isso normalmente não apenas marca o fim da prosperidade para o imitador, como também para o original com o qual ele é comparado. Devemos também ter cuidado com a ação sussurrada. Peter Lynch frequentemente recebia recomendações confidenciais de pessoas que acreditavam ter descoberto uma grande vencedora dos próximos anos. Essas são ações de alto risco, também conhecidas como ações sussurradas. Normalmente essas são empresas novas que têm uma solução muito criativa ou assustadoramente complicada. Além disso, sempre há uma grandiosa história por trás de cada uma dessas empresas, mas que são histórias sem nenhuma substância. Então, como são empresas novas, não há tantos dados para ser analisados e assim o investidor se vê livre da tarefa de estudar os indicadores. Mas Peter Lynch levanta uma questão. Se a empresa é tão boa, deveríamos esperar mais alguns anos até ela estabelecer uma história de resultados que poderíamos analisar. Conclusão final, segundo Peter Lynch, deveríamos aprender mais sobre a companhia e montar o que ele chama de história. E para construir essa história, eis algumas perguntas que deveríamos procurar responder. Qual é a consistência dos lucros da empresa? Ela vem aumentando? São constantes? Variam muito? Ela pretende expandir o negócio? Como? Isso vai diluir os lucros? Como estão as suas dívidas? Qual é o tamanho da dívida em relação ao patrimônio líquido? Segundo Peter Lynch, uma relação entre dívida e o patrimônio líquido de 25% é considerada normal. Como tem sido a variação do PL nos últimos anos? Qual é a situação da distribuição de dividendos? Pequenas empresas que não pagam dividendos generosos provavelmente investem mais no negócio, indicando que as ações podem ser de crescimento rápido. Qual parcela um produto que aparentemente está fazendo muito sucesso tem nas vendas da empresa? Quanto dinheiro a companhia acumula em caixa? Os estoques estão crescendo mais que as vendas? Como está a margem de lucro em relação a outras empresas do mesmo setor? Como foi o desempenho da empresa durante as últimas crises, especialmente se você pretende ficar com a ação por muito. Peter Lynch sugere que não deveríamos esquecer de refazer essas perguntas de tempos em tempos. A cada trimestre é um bom parâmetro, porque é quando as empresas divulgam seus balanços. Com isso, poderíamos entender como a empresa está evoluindo e conseguiremos decidir se devemos manter o nosso investimento ou se desfazermos dele. Eu sou Eduardo José Ramos, também adepto à filosofia Velha Invest, moderna, e tem como princípio orientar você, investidor, investir em ativos que estejam sendo negociados naquele momento abaixo de seu valor intrínseco, valor justo, com elevada margem de segurança e também com alto potencial de valorização no longo prazo. Além disso, sou administrador de empresa pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, com especialização em mercado de capitais pela IBMEC São Paulo. Estou devidamente credenciado junto à IBMEC e tenho mais de 30 anos de experiência profissional. E também sou criador do blog ejramos.com.br. Essas são as informações que eu tinha para compartilhar com vocês, caros investidores e caras investidoras. Obrigado pela sua atenção que me foi dispensada. Até a próxima oportunidade, quando gravarei mais um podcast. Boa tarde.